Salve, rapaziada, espero que vocês estejam bem, tenham descansado bastante e vamos começar então os nossos assuntos finais, né, dessa última partezinha de trimestre e de ano letivo, a gente finalizar esse ano de 2020 bem tranquilo, embora ele tenha sido bem desgastante, bem intenso. Muito bem, nosso assunto hoje é a regência, né, regência verbal e regência nominal. Vou juntar as duas coisas em uma só. E eu acho que com o acesso a essa aula e mais material que a gente está disponibilizando para vocês no ambiente virtual, vai ficar mais claro, né? O que é regência quando nós falamos de língua portuguesa, né? Primeiro, a gente precisa tentar entender qual é a origem da palavra regência, né? Regência vem do verbo reger. Eu vou colocar o significado, ou os vários significados do verbo reger aí na tela para vocês. Tá aí. Reger, né? Ter o poder administrativo de um território, ter poder sobre, ensinar, lecionar, ser o princípio ou critério pelo que se segue comportamento ou ação, dirigir, governar, guiar, orientar. Talvez este seja o significado mais interessante para a gente entender o que é regência, né? A ideia de dirigir, governar, guiar. Quando nós estudamos regência, nós estudamos como um verbo ou um nome é complementado. Ou seja, de que maneira ele guia os seus complementos, pedindo ou não preposição, pedindo uma ou outra preposição. É mais ou menos isso que nós vimos no primeiro exercício do livro didático que vocês fizeram antes dessa aula, que se baseava nesse anúncio que eu vou colocar aí na tela para vocês. Vejam só. Violência contra a mulher, denuncie, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Reparem que o slogan, né, o violência contra a mulher, denuncie, ele parte de um termo, que a gente vai chamar de termo regente, aquele que pede o complemento, que é a violência. Quem pratica violência contra alguém, em oposição a alguém, contra alguém. Por isso, o contra a mulher, a expressão contra a mulher, a gente pode chamar de elemento regido, ou seja, ele complementa o nome violência com a preposição contra, porque esse nome violência pede essa preposição. Então, o que nós podemos dizer é que a regência ela se constrói a partir dessa complementação de verbos ou de nomes. Então a gente tem que entender quais preposições são pedidas ou não pelos verbos, quais preposições são pedidas ou não pelos nomes, para entender como funciona o mecanismo de regência. É mais ou menos isso que eu vou trazer para vocês numa matéria que saiu na segunda-feira, se não me engano, no site UOL, sobre um projeto de lei que tem a ver com a lei seca, né, com os bafômetros. Dá uma olhada aí na chamada da matéria. Projeto de lei prevê bafômetro obrigatório para dar partida no motor. Né? É um projeto de lei organizado, idealizado por um deputado de Sergipe, que tenta promover a adoção de um equipamento já existente em outros lugares, até aqui no Brasil, em alguns poucos casos, que é um bafômetro que faz você ligar ou não o carro, né? Se você tiver ingerido uma quantidade de álcool, você não consegue ligar o próprio carro. Vamos dar uma olhada no texto da matéria, que é bem interessante para a gente entender esses mecanismos de regência. Vamos dar uma olhada lá. Primeiros dois parágrafos, eu cortei um pouquinho da matéria, tá, para não ficar muito grande, mas vamos dar uma olhada nos primeiros dois parágrafos. Está tramitando na Câmara um projeto de lei que prevê tornar o bafômetro obrigatório em todos os veículos. O equipamento deverá estar vinculado ao sistema de partida do motor, bloqueando a ignição caso o motorista tenha consumido bebida alcoólica. Apresentado em abril pelo deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe, o projeto de lei 1437/2020 prevê implantação progressiva do bafômetro, que seria inicialmente instalado em novos projetos de automóveis 0 km comercializados no Brasil. A partir do terceiro ano de vigência da lei, a obrigatoriedade seria estendida a todos os veículos novos vendidos no país. Eu vou pegar desses dois parágrafos alguns trechos que me parecem importantes para a gente entender como que a regência funciona, tá? Vamos então dar uma olhada no primeiro parágrafo. Está tramitando na Câmara um projeto de lei que prevê tornar o bafômetro obrigatório em todos os veículos. Reparem só que esse está tramitando ou tramita, ele pede complementos. Então ele é o nosso termo regente, né? Vamos lá.
que tramita. O projeto de lei está tramitando. Tramitando onde, né? Em que lugar está tramitando? Em que instância do poder público está tramitando? Na Câmara. Então, isso na Câmara é regido, né? É regido pelo termo regente, que é a locução verbal está tramitando. Na sequência, a gente tem uma outra frase bastante interessante. Vamos lá, que está grafado em vermelho, é uma parte dela. O equipamento deverá estar vinculado ao sistema de partida do motor. Repare, está vinculado. Vinculado a quê? A quê? Pede a preposição a. Ao sistema de partida do motor. Então, esse ao sistema de partida do motor é regido pelo particípio do verbo vincular, o vinculado. Mais à frente, a gente vai ter um outro exemplo de regência. Agora, regência verbal e colocado tanto com preposição em quanto com preposição a. Dá uma olhada nesse segundo parágrafo. Apresentado em abril pelo deputado Bosco Costa, o PL, que seria inicialmente instalado em novos projetos de automóveis 0 km, comercializados no Brasil. A partir do terceiro ano de vigência da lei, a obrigatoriedade seria estendida a todos os veículos novos vendidos no país. Dá uma olhada. Apresentado quando? Em abril pelo deputado Bosco Costa. Então, apresentado quando e por quem? Aí eu preciso de duas preposições para indicar o tempo e o autor desse projeto de lei, o deputado Bosco Costa. Na sequência, que seria inicialmente instalado em quê? Em que veículos? Né? Em novos projetos de automóveis 0 km. E, posteriormente, a gente dá uma olhada na necessidade da preposição a. A partir do terceiro ano de vigência da lei, a obrigatoriedade seria estendida a quê? A todos os veículos do país. Então, veja que cada situação pede um tipo de regência, um tipo de preposição ou ausência de preposição, para que o termo regente seja regido de maneira correta. Agora reparem na sequência da matéria. Vamos dar uma olhada na sequência da matéria, os dois próximos parágrafos. Diz assim, vejam aí. No quarto ano, seria implementado um calendário para instalação em toda a frota circulante no prazo máximo de 5 anos. O Alcarros conversou com o autor da proposta, segundo a qual a intenção é preservar vidas. No Brasil, nós temos mais de 20 milhões de condutores. Nos últimos 10 anos, morreram mais de 200 mil pessoas no país em acidentes de trânsito. Quando você vê as operações de lei seca em Sergipe, em qualquer fim de semana você verá a polícia autuando de 20 a 30 motoristas embriagados no mínimo, em uma cidade pequena como Aracaju. Imagine municípios muito maiores. Pondera o parlamentar. Bosco Costa já foi presidente do Detran, do Sergipe. Conforme o deputado, o bafômetro com bloqueio da ignição será instalado no volante do automóvel, em frente ao assento do motorista. Porém, o projeto não detalha a tecnologia a ser utilizada. Muito bom. Beleza. Vamos tentar pensar agora uma frasezinha atribuída ao próprio deputado na matéria e eu vou mudar o verbo para vocês verem como muda a regência dependendo da mudança de verbo. Dá uma olhada. Quando você vê as operações da lei seca em Sergipe, em qualquer fim de semana, você verá a polícia autuando de 20 a 30 motoristas embriagados. Eu vou substituir o verbo ver pelo verbo assistir e vai ficar assim. Dá uma olhada. Quando você assiste às operações da lei seca em Sergipe, em qualquer fim de semana, você verá a polícia autuando de 20 a 30 motoristas embriagados. Vocês verão no nosso material e também na gramática que o verbo assistir é um dos verbos da língua portuguesa que tem diferentes regências e quando essas diferentes regências são aplicadas, significa que ele tem outro significado. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, né? No sentido de ver, pede preposição a. Ou seja, justamente por isso, na segunda frase que eu refiz, quando você assiste às operações, eu preciso da crase, porque eu tenho preposição mais artigo. A crase é um assunto importante da regência que a gente vai ver na próxima aula. Muito bem. Agora, quando o verbo assistir tem o sentido de prestar assistência, eu tenho um verbo transitivo direto, ou seja, eu não preciso de preposição. Então, o médico assiste o doente e eu assisto a um filme na televisão. É claro que a língua é muito dinâmica e no uso cotidiano esse verbo assistir ele é normalmente utilizado só como transitivo direto. Eu assisto um filme na televisão, assisto uma novela. Porém, na gramática normativa, na norma culta da língua, quando eu tenho o sentido de ver, eu utilizo a preposição a. Justamente por isso
eu preciso, no caso que apareça um A como artigo, eu preciso da crase. E claro, no uso eu posso utilizar sem a preposição, mas na escrita formal, eu preciso da preposição. E se acompanhado do artigo A, eu preciso da crase também. Bom, mas a ideia geral era mais ou menos essa, só fazer uma introdução sobre o que é a regência, né? Essa necessidade de complemento que os nomes e verbos têm nos enunciados, que é tão importante para a escrita formal. Façam os exercícios, tirem as suas dúvidas e a gente vai conversando. Na próxima semana a gente volta com mais um assunto de regência, agora um mais complicadinho e bem importante, que é a utilização do acento grave, da crase. Forte abraço, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.